nosso Direito em Ação, mais uma vez, falando de temas importantes para o profissional do direito. E hoje nós vamos falar sobre a profissão do advogado, sobre questões que envolvem a advocacia, falar de temas importantes. O advogado, ele é sim indispensável à administração da justiça, e eu tenho certeza que nestes momentos de transformações sociais, de mudanças, de paradigmas, novas realidades, com certeza é o advogado aquele que socorre a população, que socorre o cidadão no momento em que ele mais precisa. Nessas mudanças, sejam elas quais forem, implementadas pelo governo do Estado de São Paulo, prefeitura, pelo próprio Brasil, nós sabemos que, com certeza, nós temos uma Constituição e nós temos a chamada dignidade da pessoa humana. E o advogado é, sim, aquele que segura a bandeira. E para falar sobre a advocacia, por que não falarmos com aqueles que representam a nossa classe? E hoje nós falamos com a nossa presidente da subseção Tatuapé, Rosimeire Soledade da Silva Mateus. Como vai, Rose? Tudo bem, Leopoldo? Rose, é um prazer falar com você, dizer que é uma honra ter você aqui no nosso programa, você que representa a subseção Tatuapé, e vamos falar hoje sobre a profissão do advogado. Rose, nós sabemos que a advocacia vem passando por uma série de transformações, a sociedade em si, e eu gostaria de saber a sua visão, em geral, sobre a nossa profissão nesse período de pandemia. Primeiramente, queria agradecer o convite. Eu fiquei extremamente lisonjeada pelo convite em atender a sua solicitação, para a gente falar um pouco daquilo que fazemos, gostamos, né? Que é a advocacia. Mas ainda das ações da OAB nesse tempo de pandemia. Como você falou, é um tempo de transformação, sim, de vários paradigmas da sociedade. E não é diferente com a nossa advocacia, não é diferente na gestão da OAB, né? Com todas essas dificuldades que o mundo vive, né, Leopoldo? O mundo, nesse exato momento, está vivendo as mesmas dificuldades que nós. É lógico, guardadas as devidas diferenças e proporções de ações das nações, mas é uma situação que aflige a humanidade, né? Você que é presidente da Ordem hoje, você tem acompanhado essas transformações e a questão dos advogados. Os advogados passam por instabilidades na própria profissão? Passam. A estabilidade normal da economia, a estabilidade do país e agora agravada com essa pandemia, essa coisa louca que nós estamos vivendo, né? Foram vários dias em que os processos ficaram paralisados, eles ficaram todos paralisados do dia 16 de março até agora, 4 de maio, e voltaram a correr os prazos processuais dos processos eletrônicos, e isso tem um reflexo na advocacia, né? O nosso material de trabalho é processual, né? E os prazos dos processos físicos estão suspensos ainda, com uma projeção de retorno no dia 15, mas sabemos que o decreto do governador se estendeu até o dia 31. Então, para quem está nos assistindo, Rose, essa questão dos prazos, quer dizer, os processos eletrônicos continuam normalmente e os prazos em relação aos processos físicos ainda estão prorrogados ou poderão ser prorrogados ainda? Eles estão, na verdade, dos processos físicos suspensos, porque não tem atendimento nos recintos forenses, então o processo não tem como o advogado acessar aquele processo físico, né? Então, eles estão suspensos pelo último decreto do Tribunal de Justiça de São Paulo até 15, ou seja, 18 de maio. Porém, o governo do Estado de São Paulo ampliou a quarentena, vamos assim dizer, a quarentena, né? O período de isolamento até 31/5.
Então, nós estamos aguardando aí uma manifestação também do Tribunal de Justiça. Agora, essa questão digital, você acha que isso vem... Claro que nem todos estavam preparados para essa quebra de paradigmas, para essa nova realidade que já era próprio da nossa realidade, que é a questão, por exemplo, do peticionamento eletrônico, mas agora de uma forma muito mais eletrônica. Você acha que isso veio para colaborar no dia a dia dos advogados? Porque muita gente fica pensando, né? Agora tudo eletrônico, audiências virtuais, isso gerou polêmica, mas será que isso colaborou com a atividade do advogado? Você que, além de presidente da OAB, também advoga e também exerce as suas atividades, você acha que isso colaborou? Então, essa questão, Leopoldo, nós temos que analisá-la por várias facetas, né? A questão da informática, a questão digital, ela veio para ficar na advocacia. Ela veio de uma forma abrupta em 2013 e eu posso assegurar que agora também. 2013, nós tivemos o advento do processo eletrônico. Foi aquela movimentação da advocacia. Tivemos que fazer várias ações para treinar os advogados, informar o que era o procedimento eletrônico, o processo eletrônico, como acessar. E agora nós estamos aí com algumas decisões em que nós teremos que fazer as audiências online. Outra entrada da informação e da digitalização de uma forma abrupta nos escritórios de advocacia. E os advogados têm que estar preparados para isso. E eu digo que a OAB, nesse particular, dará o total apoio aos advogados e às advogadas, treinando. Nós também vamos ter uma sala própria para a realização dessas audiências em nossa subseção. Então, na medida do que for possível, na OAB nós daremos o apoio como sempre demos. Mas é uma situação que não tem retorno, apesar das dificuldades que vários profissionais terão, porque não tem o equipamento adequado, por isso que a OAB irá atuar neste apoio, é um caminho, eu posso dizer, sem retorno. A total digitalização dos nossos trabalhos, ela veio e irá ficar. Agora, pensando nessas transformações, nessa mudança, o que a OAB vem fazendo em prol dos advogados? Acho que é importante mencionar, porque a instituição tem todo um trabalho histórico e tem toda uma importância na vida do profissional do direito, mas é claro, nós sabemos que temos a OAB São Paulo, mas em especial no Tatuapé, se puder também falar da OAB São Paulo, mas em especial no Tatuapé, o que a OAB vem desenvolvendo em prol dos advogados nessa época de pandemia, nessa época de transformações? Tá. Então, não tem como falar das ações da OAB, Tatuapé, sem mencionar algumas ações da OAB São Paulo, né, que tem a OAB São Paulo e a CAASP, que tem enfrentado essa situação toda, o gerenciamento dessa crise, com muita criatividade, coragem, e sempre em busca do melhor para a advocacia. Na verdade, é um trabalho conjunto entre OAB São Paulo e subseções. Sim, é um trabalho conjunto, né, entre a OAB. As subseções, elas têm uma participação importante na tomada de decisões da ordem, e nós temos visto aí que as várias ações que a OAB Seccional São Paulo fez em favor da advocacia tem se refletido grandemente entre os profissionais, né? Tanto a OAB como a CAASP. Foram mais de 11 benefícios que foram criados nesse estado de pandemia, né? Alguns benefícios, por exemplo. Olha, eu posso citar assim, de antemão, lógico, logo nos primeiros dias,
o adiamento do pagamento das 5 anuidades, né? Das 5 parcelas de anuidade. Foi assim, logo de plano. Linha de crédito, foi buscado uma linha de crédito para os advogados nos bancos com taxa de juros bem acessíveis, bem diferenciadas do mercado. A Acho que a nossa própria OAB campanha Nacional também abriu essa linha de crédito em alguns bancos diferenciados, né? abriu Se eu não me engano, também, em um banco diferenciado. mas São Paulo conseguiu de uma forma também diferenciada, né? A nossa campanha de vacinação, ela entrou antes, com um preço, talvez, eu vou dizer pelaquilo que conheço, o melhor preço aí do mercado para vacinas foram R$ 57, né? Foram mais de 40 mil advogados atendidos. Aqui no Tatuapé, eles concederam 10% a mais de vacinas do que o ano passado. Então, nós atingimos 400 doses aqui. Benefícios da CASP são em favor do advogado, mais de 11 incrementos de benefícios financeiros para o advogado. Nós tivemos também aquele benefício da alimentação. Lembrando, Leopoldo, que a OAB O que é esse benefício da alimentação? cesta básica, foi concedido R$ 100, mais de 36 mil cestas básicas para os advogados que procuraram esse benefício. Então, nós ouvimos algumas vozes dizendo que esse valor é pouco, seria pouco. Realmente, porque realmente isso foi polêmico, essa questão dos R$ 100. Eu também visualizei nas redes alguns advogados comentando que o valor era pequeno frente, até porque R$ 100, e aqui não é uma forma de por exemplo, trazer uma conotação negativa em relação a isso, porque eu acho que toda ajuda ela é sempre bem-vinda, mas não é uma crítica, mas na verdade é algo que foi discutido, que é essa questão do valor pequeno frente ao que nós observamos aí, quer dizer, R$ 100 muitas vezes não ajuda tanto assim, mas claro que ajuda em alguma coisa, mas não ajuda tanto assim, né? Então isso foi uma grande polêmica. Mas eu fiz questão de frisar, porque, assim, para que todos saibam, a OAB não é uma entidade assistencialista. Então, ela vai a mais do que é a sua missão. Na verdade, esse benefício não é a sua missão, né? Não é o seu escopo. Eu gostaria que os críticos apontassem qual entidade fez isso para o seu inscrito ou para aquele que tem assim, a ligação a uma determinada entidade de classe, ou seja ela qual for, de forma espontânea. Se nós formos pensar, frente às necessidades da nossa população, R$ 600 também é um valor pequeno, né? Mas ele vem para somar, vem para atender. Não é diferente com esses R$ 100, né? Se você for tomar por conta outras nações, Portugal, por exemplo, foi concedido um benefício de 2.000 euros. É irrisório aquilo que o governo brasileiro está oferecendo para a nossa população. O governo canadense também, para os empresários, ofertou $2.000 canadenses, para o empresário pagar suas contas. Na questão, por exemplo, dos contratos de locação, no governo do Canadá, não veio um caso, eu só estou demonstrando que se for
nós formos falar em questão de valores, os R$ 600 também não atendem às necessidades, né? E a OAB, de qualquer forma, ela sobrevive hoje das anuidades dos advogados. Quer dizer, só para quem está nos assistindo entender, por exemplo, a instituição sobrevive no sentido, claro, não digo de ideologias, digo financeiramente através da anuidade dos advogados, que é distribuída de uma forma, enfim, específica, é isso, né? Exatamente, sobrevive. Nós, como eu disse, de antemão já foram suspensos os pagamentos de 5 mensalidades da anuidade. Então, isso aí tem um impacto, né, nos cofres da instituição. E mesmo assim, a OAB não deixou de atender as necessidades. Aquele advogado, por exemplo, Leopoldo, que ele foi acometido, infelizmente, desse mal da Covid-19, ele tem um tratamento especial da CAASP, ele tem um benefício a mais concedido pela CAASP, né? Remédios, por exemplo. A farmácia fechou nessa época de pandemia, não? Não fechou nem um minuto, nenhuma das nossas farmácias da CAASP, nem a CAASP fechou, né? Quem conhece a CAASP sabe que a CAASP tem preços, quem conhece o trabalho da Caixa, sabe que com certeza a CAASP tem preços sempre muito acessíveis aos profissionais e os seus dependentes, isso sem dúvida. Exatamente, e foi além, ela abriu a possibilidade de parcelamento em 10 vezes dos medicamentos, né? Então, isso é significativo, é uma ajuda significativa, né? Existe também um app da saúde que foi criada, a CAASP, saúde psicológica do advogado, da advogada, que 50% da consulta até R$ 35, a CAASP subsidia ali para o advogado que está precisando de um auxílio na sua saúde mental. Então, eu chego a dizer, eu desafio alguém que me aponte uma instituição que faz mais do que a Ordem dos Advogados do Brasil e a Caixa de Assistência dos Advogados, que é o seu braço assistencial. E a ESA, né, a Escola Superior de Advocacia, de plano, logo quando começou justamente a nós vivenciarmos essa pandemia, já abriu espaço para a liberação de cursos online de forma gratuita para toda a advocacia. Então, são muitos benefícios, é muita coisa que a nossa instituição faz, o empenho da nossa seccional e dos gestores de forma geral, de todos os presidentes de subseção, presidentes de comissão, muita gente em torno do objetivo comum, que é atender a advocacia. Agora, a questão do consultório odontológico continua atendendo normal, porque é importante dizer que na OAB são diversos consultórios odontológicos espalhados por esse estado, não é isso? Num primeiro momento, Leopoldo, nossos consultórios só estavam atendendo urgências, né? Urgências médicas na área odontológica. Mas algumas casas se mantiveram também abertas com seus consultórios funcionando. O nosso retorna agora depois do dia 18. Agora, recentemente, mudanças e notícias veiculadas pelo próprio site da OAB falam que agora a certificação digital ela pode ser realizada de forma virtual. Eu digo porque isso é uma preocupação dos advogados, porque o advogado ele se utiliza para peticionar. Para o telespectador que está nos assistindo, todo advogado hoje, quando ele peticiona de forma eletrônica, ele se identifica no sistema e ele utiliza uma certificação digital, essa certificação que é fornecida pela CertSign. Agora, acho que outros provedores também, mas essa certificação digital, ela agora pode ser adquirida de forma virtual, quer dizer, o advogado ele não precisa mais ir até a casa da advocacia ou até o prédio da OAB? É verdade, Leopoldo. Agora existe uma plataforma disponível pela CertSign
que o profissional pode pedir a sua renovação, sua certificação totalmente de forma online. Só que como todas as plataformas, todas essas ferramentas disponíveis, o sistema ele apresenta certas dificuldades, não é mesmo? Você bem sabe disso, que mexe constantemente com essas questões tecnológicas. Então, a OAB Central ficou em sistema de urgência, atendendo toda a advocacia nos primeiros dias da quarentena, e nós também, agora falando em particular da OAB Tatuapé, nós fizemos um sistema de atendimento remoto para a advocacia, aquele que ligasse para a OAB buscando o nosso serviço, já caía diretamente numa comunicação via WhatsApp, e nós atendemos todas as demandas. E na questão da certificação eletrônica, o colega que teve algum problema com a plataforma da SetSign, nós fizemos e estamos atendendo com hora marcada, guardando o distanciamento, com todas as recomendações da Organização Mundial de Saúde. Só para deixar bem claro, subseção de portas abertas, mas em regime totalmente home office, Rose? Uma situação totalmente nova, né? Portas abertas, nós mantivemos todos os atendimentos aos advogados de forma remota, com todos os funcionários, né, à disposição da advocacia. Os diretores, certo que sempre nos sobrecarrega um pouco e nos sobrecarregou, mas mantivemos os atendimentos. As atividades. Bom, enfim, fico feliz por saber que a OAB está trabalhando em prol dos advogados. Eu vou chamar um rápido intervalo e depois, no próximo bloco, eu gostaria que você falasse sobre essas novas realidades, justamente sobre essa questão das tecnologias, porque nós estamos acompanhando que os advogados estão fazendo uma série de comentários, uma série de lives, e nós sabemos que nós temos um estatuto, eu digo como lei federal, que, lógico, quando abrange o advogado, abrange o cidadão, né? Mas uma lei que protege a advocacia. Nós temos o Estatuto da Advocacia, e esse estatuto, essa lei 8.906, que eu acredito que, na minha opinião, ela até necessita de uma certa alteração frente a essas novas realidades, eu não sei a sua opinião, mas que, de qualquer forma, restringe um pouco a questão da publicidade, a questão do exercício da advocacia, quer dizer, a divulgação do serviço por parte dos advogados. Mas nós vamos para um rápido intervalo. Eu gostaria que você abordasse esse tema daqui a pouco, então, quando nós voltarmos. Eu vou para um rápido intervalo e nós já voltamos. O governo federal trabalha para enfrentar o coronavírus e proteger os mais vulneráveis. Investimos 80,2 bilhões de reais na inclusão de mais de 1 milhão de famílias no Bolsa Família, no auxílio mensal de R$ 600 reais, no saque do FGTS, na suspensão do pagamento da conta de luz por 3 meses e na proteção de povos tradicionais. Novas medidas continuarão a ser tomadas. Trabalhar para proteger a vida e os empregos. Esse é o nosso compromisso. Governo Federal. Na luta contra o coronavírus, ficar em casa é um ato de amor. Amor à sua família. Amor aos seus amigos. Amor a quem você nem conhece. Amor à vida. É por amor que pedimos. Fique em casa. Assim, a gente evita o pior. Assim, em breve, tudo vai passar. Fique em casa. Governo de São Paulo. Estado de respeito.
Voltamos, programa Nosso Direito em Ação. Hoje estamos conversando com a presidente da subseção Tatuapé, Rosimeire Soledade da Silva Mateus, que está falando sobre vários aspectos, dentre eles falando sobre o que a OAB vem fazendo em prol dos advogados, a subseção Tatuapé, que está localizada em São Paulo, na região leste. É nosso intuito sempre conversar com os presidentes das subseções e entender um pouco de cada região com as suas peculiaridades, com as suas... enfim, né, com os seus detalhes, e ali, cada presidente ali desenvolvendo um trabalho, e um trabalho árduo, um trabalho com o coração mesmo, porque todo o trabalho desenvolvido por esses presidentes é um trabalho voluntário, e como diria meu avô, não recebe nenhum vintém. É o advogado que está ali à frente e encabeçando essa instituição, que com certeza tem uma importância grande no Estado Democrático de Direito. Mas voltando, Rose, como nós estávamos voltando com essa questão da publicidade, essas lives que os advogados estão fazendo, essas divulgações que nós sabemos que existe o Estatuto da Advocacia, o Código de Ética e Disciplina, bom, enfim, a sua opinião sobre essas novas realidades? Bem, essa é uma questão bastante controvertida, né? Nós estamos, no próximo, já organizamos, né? Nós vamos divulgar, no próximo dia 26 de maio, nós faremos uma webinar ou uma live com o nosso presidente do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB São Paulo, o doutor Carlos Kaufmann, justamente preocupados, Leopoldo, com essa situação. Vários colegas se manifestam em lives, bancas de advocacia, e nós sabemos que nós temos um código de ética bem pontual, bem nessa questão que a nossa publicidade ela tem que ser moderada, né? Então, mesmo... O que é ser moderado? Até para aquele acadêmico que está nos assistindo, o que é ser moderado, na sua opinião? Moderado, vamos lá, vamos tentar, né? Sem usar que para nós é uma situação corriqueira em falar. Moderado é o contrário de ser agressivo. O advogado não pode ir diante de uma tela, por intermédio da internet, oferecer serviços e nem fazer captação de clientela. Então, moderação da publicidade, você hoje encontra decisões, por exemplo, o advogado que tem um letreiro, que tem um luminoso, pode ser feito, mas tem que ser de uma forma discreta, porque o nosso código não permite que seja um luminoso na Avenida Paulista, né, com o nome da doutora Rosimeire. Eu certamente entrarei num processo ético se isso acontecer. Aliás, você tocou num ponto muito importante, por exemplo, nos Estados Unidos. Aliás, no ano passado, eu passava por uma rua em Miami, numa autoestrada, e verifiquei lá um outdoor bem grande com o advogado fazendo a sua publicidade lá, né, escritório de advocacia, procure o advogado, é uma situação bem tranquila, e é uma coisa que se questiona bastante entre os próprios profissionais, porque no Brasil, por exemplo, essa restrição tão grande com relação ao estatuto, quer dizer, uma preocupação da instituição com essas atividades dos profissionais. Será que agora essa preocupação vai mudar um pouco? Porque agora todos estão atrás de um computador, pelo menos nesse período agora. Mas vamos lá pensar na razão disso, né? Você usou Miami. Nos Estados Unidos, seria muito estranho nós estarmos aqui conversando e passar um ônibus com a faixa de um advogado e uma advogada oferecendo serviços lá. Isso é uma situação comum também, visto por nós, né? Mas veja só,
você utilizou um bom exemplo, só que de um sistema totalmente diferente. É comparar dois sistemas jurídicos e organizacional, um pouco diferente do sistema dos Estados Unidos, tá? Mas isso tem uma razão, a nossa profissão não é uma profissão mercantilista. Nós não podemos comercializar, Leopoldo, a profissão da advocacia, do advogado. É isso, a razão do nosso código é essa, por isso que até mesmo os jovens não conseguem entender a abrangência do nosso código de ética, né? Se protege também uma concorrência desleal, né? Você que quer fazer a sua live, você que quer fazer a sua propaganda, você já tem o seu site, que a pessoa acessa livre, espontaneamente, sem você ficar utilizando de artifício para chamar aquela pessoa, para você fazer uma captação de clientela. Veja só, vamos nos comparar aos maiores escritórios de advocacia que temos aqui no Brasil. Iria ser uma situação totalmente injusta para aquela advogada e advogado que estão começando agora. Isso que o nosso código ele protege, isso que as pessoas têm que entender, que o exercício da advocacia não se compra, não se vende, não é que nem entrar numa loja e comprar uma mercadoria, ele é pautado na confiança, isso não se comercializa. Então, nós temos essa preocupação, certo? Você falou certo que o nosso código e os entendimentos dos nossos tribunais de ética, eles vão ter que se adaptar a essas novas realidades, né? Porém, isso é uma opinião minha, nós temos sim que resguardar a moderação na propaganda, em proteção aos que têm menos condições. Então, geralmente, o advogado que está ávido ali por fazer sua propaganda, não lembra do outro, né? Agora, só para deixar bem claro para aquele profissional, advogado que está nos assistindo, é importante dizer o seguinte, que ele, por exemplo, na sua live, na sua transmissão particular, quer dizer, ele pode desenvolver a sua live, ele pode até conversar com outro profissional sobre algum tema do direito, eu não sei se é essa a sua opinião, ele até poderia conversar, mas desde que nesta live ele não oferecesse o serviço, ou que ele não ofereça os serviços profissionais para aquele que está assistindo, de forma que essa informação seja disseminada como uma hipótese, entre aspas, de captação de clientela. Será que é isso? Porque eu vejo alguns conversando entre amigos, outros conversam entre profissionais, outro entre os advogados, falando de temas diversos, do direito esportivo, do direito do trabalho, dois advogados conversando, quer dizer, pode, não pode? Fica essa dúvida. Aliás, conversava na semana passada com um profissional advogado e ele ficou justamente com essa dúvida, quer dizer, ele pode conversar com outro advogado de forma pública na live, desde que não ofereça os seus serviços profissionais e se colocando como advogado? Sim, você tocou num ponto importante. Eu quero deixar o convite aqui, né, que nós vamos ouvir a autoridade máxima aí do Estado de São Paulo, o Dr. Kaufmann, no próximo dia 26. Então, deixo saudações ao Dr. Kaufmann, grande profissional. Quem sabe ele vai deixar, eu sei que você tem, claro, a sua opinião, mas ele vai deixar ali realmente carimbada ali a definição do que pode e o que não pode nessas novas realidades. Exatamente. Mas eu não vou me furtar, obviamente, de dar minha opinião por conta dos anos que temos tanto do exercício da advocacia como na administração da ordem, participando em vários níveis, né? Bom, enfim, mas foi importante, porque obviamente que você pode conversar com um colega, é informativo,
você pode me entrevistar sobre determinado tema do direito. Isso as televisões fazem comumente, é uma questão informativa, é uma entrevista informativa. O advogado ou a advogada, eles vão abordar a questão de uma forma a informar a população ou aquele seu ouvinte, né? Agora depende como essa publicidade ela é desenvolvida e ela é colocada à disposição da população, não é isso? Exatamente. Agora, o que o código de ética, ele proíbe é justamente aquela pessoa que usa desse subterfúgio para fazer uma captação de clientela, para fazer ali na sua live, na sua entrevista, com o objetivo de captar, porque é bem nítido essa situação, né? Quem vê, quem assiste, não precisa ser especialista para ver que a pessoa está vendendo um serviço ali, naquela entrevista, naquela live. E isso que o nosso código reprime, pune, e eu particularmente sou contrária, né? Eu acho que aí uma grande parte da advocacia. Os cuidados com o marketing, essa questão da persuasão, né? Como que a informação chega para aquele cidadão que muitas vezes não conhece. Ali, se não conhece o seu direito, que dirá as peculiaridades da própria profissão, do advogado. Agora, Leopoldo, olha só uma preocupação nossa da OAB Tatuapé. Não é a repreensão desse advogado que faz isso, é a proteção. Porque a internet, sabe-se que partiu para a internet, você está na internet, essa nossa entrevista, esse nosso bate-papo, ele vai para o mundo. Entendeu? Ele vai para o mundo. A rede é enorme, né? E desde a década de 50, quando descobriram o IP, o TCP/IP, nós sabemos rastrear uma ligação, sabemos rastrear uma imagem. Então, quer dizer, incauto aquele que acha que aquela live vai ficar para ele. Por que, Rose, proteção? Porque você tem que informar esse advogado, você tem que protegê-lo até de uma situação dessa, que ele pode cair num processo ético. Nós temos a obrigação de informar, de fazer com que esses advogados entendam a restrição e a necessidade de obediência do código, protegendo o exercício profissional. A nossa intenção é proteger o advogado de um futuro procedimento ético, de um ex-adverso, ninguém pensa nisso, né, Leopoldo? Caiu na internet, caiu no mundo. As pessoas esquecem que estão atrás de um computador. Às vezes as pessoas, quando estão atrás do computador ali, quer dizer, isso acaba passando despercebido. Esquecem que as máquinas e o poder, a avalanche da informação, essa informação em um clique, ali em minutos, ela pode atingir ali conotações ou formas de contextos diversos, diferente muitas vezes do espaço físico, né, de forma física, onde, claro, estamos em ambas as situações em uma praça pública, porque eu acho que as redes acabam sendo isso, né, uma verdadeira praça pública onde as pessoas se manifestam, mas os cuidados no meio de comunicação são essenciais, e a OAB sempre atenta a tudo isso, mas essa questão é bem polêmica hoje, do uso da tecnologia, e que ela vem para ajudar, claro. Agora, aí essa preocupação dos advogados, eu fico pensando até o advogado que não pode sair, que não pode, porque eu acho que até gostaria que você explanasse para nós esse período de isolamento e falasse um pouco sobre, até para quem ainda não chegou na profissão, está nos assistindo ou pensa em ser um profissional de sucesso, quer dizer, como que o advogado no Brasil ele consegue encontrar clientes. E é uma pergunta crescente, porque, claro, se ele fica em isolamento, o cliente não vai chegar na porta dele, não vai bater a sua porta, a não ser que seja conhecido. E como se fazer conhecido, doutora Rose, se
há inúmeras restrições, claro, uma série de pontos ali no estatuto que impedem com que ele divulgue a sua profissão de uma forma, quer dizer, que ele não pode haver mercantilização, enfim, uma série de condutas vedadas e como se tornar conhecido no meio jurídico que as pessoas o contratem. Olha, a sua resposta hoje é um tanto difícil, porque nós estamos vivendo uma crise, um isolamento, né? Até o que nós sabemos pelo próprio exercício da profissão, advogar é uma questão de relacionamentos, né? Relacionamentos pessoais. É difícil de responder você com um decreto. Eu utilizei o decreto como referência, né? Para pensar assim, agora que o advogado está ali no seu escritório ou na sua casa, quer dizer, está mais restrito, fica aquele pensamento, utilizei como exemplo, né? Quer dizer, ali ele não vai conseguir com certeza se tornar ali conhecido, e aí surgem as lives aí para se tornarem ainda mais, enfim, para divulgar ali alguma comunicação, algo do tipo. Mas eu fico pensando na profissão do advogado, quer dizer, como ele se tornar conhecido num país onde o estatuto restringe uma série de publicidades, uma série de divulgações aí que nós sabemos que os advogados não podem oferecer os seus serviços a não ser em circunstâncias especiais. Como se tornar, o advogado se tornar conhecido ao cidadão, Rose? Então, é uma fórmula complexa essa, né? Porque, volto a falar, até onde sabemos, você se torna conhecido com o próprio exercício, com aquilo que você vem conseguindo de sucesso nas suas causas, com o seu dia a dia, com as indicações, que elas não mudam em tempo nenhum. Eu vejo assim que há uma grande discrepância, né? Hoje o advogado acha que ele vai para a telinha e, por conta dele estar ali, ele vai conseguir uma captação de clientela, quando não é verdade. Vão checar, não adianta nada ele ser um advogado iniciante, uma advogada iniciante, e não ter ainda uma expressão de trabalho. Isso é próprio da nossa profissão, né, Leopoldo? É própria, a experiência acumulada. Mas ele não é experiência. Mas eu digo e repito, não é porque ele está numa tela, não é porque ele se coloca numa roupa bonita, num local bonito, que ele vai conseguir fazer a captação, né, de clientes. Porque as pessoas hoje estão informadas. Basta você acessar uma página do tribunal e colocar ali o nome do profissional, que você vai ver até quantos processos ele tem em andamento, ou se não tem nenhum, né? Então, chega a ser uma situação conflitante. E o advogado tem que buscar, e eu digo, sempre pelos meios tradicionais, pelos meios comuns. Eu não posso te responder nesse exato momento de crise, mas claro, não é com uma live que ele vai conseguir a captação, a não ser com bom exercício da advocacia, com êxito na sua profissão, com indicações, dentro de um círculo de amizades, dentro de um círculo que ele consiga expor as suas habilidades como profissional, expor as suas habilidades dentro de uma área própria da advocacia, e direito imobiliário, empresarial, criminal, só dessa forma, que eu volto a dizer, nossa profissão não é uma mercadoria. Agora, claro, né? Não, gostei das colocações, porque me veio à mente a questão do marketing, mas mais do que isso, eu fico pensando aqui, a mulher advogada, aproveitando que estamos conversando com você, que é uma presidente de subseção, aliás, acho que é a única da região leste de São Paulo, nós temos algumas em São Paulo, da você, a Lisandra e algumas outras, eu digo aqui próximo à cidade de São Paulo, de algumas outras subseções da Grande São Paulo, nós temos mulheres, mas ainda são uma quantidade pequena de presidentes mulheres,
E como fica a atuação da mulher no mercado de trabalho da advocacia? Pois é, a mulher também, nós estamos atualmente enfrentando algumas dificuldades, porque trabalhando remotamente, é fato que a mulher tem uma sobrecarga de atividades ali, se você está em home office, se você é casada, se você tem filhos, aquilo tudo se acumula, né? Junto com o exercício da profissão. Uma dificuldade a mais que nós estamos vivendo. De fato, eu sou a primeira mulher advogada, isso me honra muito, aqui na região leste. Nós somos só duas na capital de São Paulo, e eu e a doutora Lisandra de Santo Amaro. Entre o estado todo, acho que nós somos entre 50 e 51, né? E a mulher vem galgando ali dentro da instituição o seu espaço, porque nós temos um grande número de mulheres participando, mas nós não temos um número efetivo de gestoras mesmo. E isso eu digo por conta, justamente, é um ciclo meio vicioso, das inúmeras atividades que as mulheres têm hoje no dia a dia. Mas a mulher, ao longo das últimas décadas, tem ganhado um espaço grande nas carreiras jurídicas, né? Nós somos, na magistratura, promotoria, em todas elas, é um número bem expressivo. E nós estamos aqui no estado de São Paulo quase par a par com os nossos colegas advogados do sexo masculino. As mulheres já são maioria na OAB, não é isso? Pelo cadastro nacional, sim, mas pelo nosso de São Paulo, não. Fica pouca diferença. Às vezes nós ultrapassamos 51%, às vezes ficamos em 49%, e isso, estatisticamente, você sabe que não significa nada. Com certeza, porque as mulheres já ultrapassaram os homens em questão de competência. Então, com relação ao número ali físico de inscritas, isso é o de menos, né? O que importa é a competência das mulheres. Elas, com certeza, trazem um diferencial, com certeza. Isso é uma gentileza sua, né, que nós sabemos, mas é assim, a questão da competência. Nós achamos, eu como mulher e como gestora, que a OAB só conseguirá atingir todas as perspectivas dos inscritos em geral se nós tivermos um número equivalente de gestores mulheres e homens, porque é isso que faz a grandiosidade da nossa OAB. É uma instituição completamente democrática, republicana. Nós somos apartidários, né? Temos ideias completamente progressistas, e a paridade de gênero dentro da nossa instituição é algo assim essencial para a OAB continuar sendo o gigante que é. Leopoldo, eu tenho essa expectativa dentro da nossa instituição, que cada dia mais mulheres participem dos espaços de poder da nossa OAB. Agora, quem está nos assistindo, Rose, eu fico pensando aqui naquele advogado, aquela advogada que está nos assistindo, eu tenho quase certeza que na cabeça dele passou o seguinte: e essa questão de prerrogativas, porque existem advogados que já em si, ali no íntimo dele, essa defesa da classe ou essa defesa desses direitos dos advogados já afloram naturalmente. Quer dizer, esse advogado no dia a dia é interessante, porque às vezes eu converso com alguns profissionais do direito advogados, você já percebe ali que alguns já se manifestam ali, mesmo que você não esteja discutindo algum tema de direitos dos advogados, mas ele não deixa de comentar, de valorizar os direitos dos advogados. E aí vem a minha pergunta a você, claro, pergunta direta: e as prerrogativas na subseção do Tatuapé? Você sabe, né, Leopoldo, que nós temos as prerrogativas como uma missão, né? Eu acho que é indissociável
a advocacia das prerrogativas. Eu acho que elas nascem juntas. Por quê? Porque as nossas prerrogativas, elas são, na verdade, garantias de exercício da advocacia em favor do nosso cliente, em favor do cidadão, né? Então, está, assim, extremamente ligado uma coisa com outra. E no Tatuapé não é diferente. É aquela coisa, Tatuapé, nós somos arredios, não abrimos mão das nossas prerrogativas, seja com quem for, qualquer advogado nosso, advogado em qualquer instância, tribunal, autoridades, que nós verifiquemos ou que tenhamos notícia de que um advogado está em dificuldades por conta de ofensa das prerrogativas, você sabe que o Tatuapé, nós vamos mesmo para cima, nós vamos com medidas, nós não deixamos a colega e o colega sozinho nessa hora. Por quê? Entendemos firmemente que as prerrogativas é uma garantia do exercício profissional. A OAB São Paulo acaba de disponibilizar uma ferramenta para todos os advogados e advogadas que irá auxiliar na identificação e mapeamento de problemas enfrentados no exercício da advocacia, Leopoldo. No site da OAB, da OAB São Paulo, nós temos um plantão de prerrogativas, né? Um plantão, 24 horas de prerrogativas, está ali no site da OAB-SP. No Tatuapé não é diferente, nós temos o nosso plantão, durante o dia está disponível através do telefone, é só acionar a nossa subseção que o advogado será atendido, né? E temos um plantão também de prerrogativas no Tatuapé. Se tiver um problema, pode ligar para a presidente, que a presidente atende e também dá o suporte necessário, é isso? A presidente, eu vou dizer isso, e os que me conhecem sabem que a presidente é a primeira a atender. É lógico que eu tenho, nós criamos nessa gestão um conselho de prerrogativas, formado pelos 3 últimos presidentes, que dá um suporte muito grande para os problemas de prerrogativa, porque nós unimos aí a experiência desses ex-presidentes. Nós temos o nosso presidente, que é o doutor Eduardo Nunes, um advogado, um criminalista experiente, não só na questão da lida do fórum, do dia a dia, mas também nas prerrogativas. Ele está bem atento a todas as questões lá do centro também, com o doutor Sarzedo. Então, nós estamos bem atendidos aqui. Nós temos uma equipe bem preparada, Leopoldo, na questão das prerrogativas. Só os últimos 3 presidentes não precisaria mais de nada, né? Agora, deixa eu fazer uma outra pergunta com relação às comissões, às frentes de trabalho da subseção do Tatuapé. Quer dizer, o que você poderia dizer sobre as frentes de trabalho? Eu digo até como uma das últimas perguntas dessa entrevista, que para você que está nos assistindo, dizer que essa conversa aqui com a doutora Rosa é uma conversa totalmente desprendida de qualquer preparo anterior ou de qualquer tipo de preparação, né? Quer dizer, uma conversa totalmente aberta, não é isso, Rosimeire? Verdade. Aqui o nosso intuito é informativo e falamos daquilo que acumulamos de experiência aí durante esses anos. Mas eu queria mesmo que você me fizesse essa pergunta. Por que a OAB Tatuapé não para, né? Não existe nada de bom nessa pandemia. Nós não podemos relacionar nada de bom e de bem nessa questão da pandemia da Covid-19. Mas nós estamos nos reinventando, né? Às vezes, vêm essas dificuldades, né? E eu uso uma ilustração, porque quando você aperta ali a azeitona, o caroço dela, sai uma coisa maravilhosa que é o azeite, né? E quando nós pensamos que atingimos alguma coisa, vem uma situação dessa e nós temos que nos reinventar e rapidamente. E foi assim com a nossa OAB Tatuapé.
nós estamos nos reinventando das dificuldades. Nós fizemos mais de não paramos, isso não é mérito meu, é mérito da nossa diretoria e dos 28 presidentes de comissões que temos. Os advogados engajados, na verdade. Rapidamente, as reuniões online, que fizeram eventos online, nós não paramos a nossa ação social, aproveitamos o dia da vacinação para recolher 144 quilos de alimentos, fizemos a recolha de quase 100 itens de produtos de higiene e entre outras coisas que nós estamos fazendo, né? Reuniões, participação em eventos externos da forma online. Fizemos, não sei se eu não quero ser repetitiva, mas mais de 111 eventos online nesse pequeno espaço de tempo. Né? Você fica comentando, eu fico com vontade de ter aqui ao nosso lado, aqui nessa gravação, cada um deles. Né? Eu sei que é pouco espaço, quer dizer, e também a nossa limitação aqui, porque estamos online, à distância. Né? Claro, não estamos aqui numa sala de bate-papo, mas estamos aqui em uma conversa online, mas é uma pena que todos eles deixam aqui, então, os sinceros elogios a todos esses presidentes de comissão. Aí, em seu nome, leva os cumprimentos do programa a todos esses advogados abnegados, esses profissionais que desenvolvem esse trabalho voluntariamente em prol da advocacia e da cidadania. Exatamente. Eles que fazem, eles e elas são a mola propulsora das nossas atividades. Mas você pode chamá-los. Nós temos aí, e nós já fizemos, porque entendemos que o conhecimento também é uma ferramenta importante para o exercício profissional. Nós estamos atuando com nossas comissões, fazendo trabalhos jurídicos em determinados temas para oferecer um suporte para a nossa advocacia nas lides forense. Nós fizemos na Comissão de Direito Imobiliário, por exemplo, na questão dos contratos imobiliários, um estudo acadêmico, oferecemos isso. A nossa Comissão de Direito Tributário fez uma tabela de tributos que já disponibilizado para a advocacia através do e-mail, de tributos que sofreram alterações em pagamento, uma tabela imensa, um estudo imenso da comissão que já foi oferecida para a advocacia e estamos para sair para editar, já está na última conferência textual, a Comissão da Mulher Advogada com uma cartilha tudo referente à Covid-19. A violência contra a mulher nesse tempo de pandemia, são muitos trabalhos e muitos estão por vir. É muita coisa, hein? Comissão de Direito do Trabalho também. É bastante coisa, né? Muitas atividades. Muita coisa. Muito trabalho acadêmico com um estofo significativo, cultural e também de fundamentação legal para o advogado exercer sua advocacia dia a dia. Não é só aquela coisa pura e simples informativa. É uma ferramenta para que o advogado possa discutir nas suas lides com um suporte, alguma coisa que ele tenha na mão ali de homens e mulheres que se dedicaram para fazer o estudo e oferecer de uma forma mais fácil e prática. Interessantíssimo. Gostaria que deixasse uma mensagem final a todos os advogados e advogadas que estão lhe assistindo, que com certeza, acredito, não só aqueles que estão ao seu lado ali na subseção desenvolvendo uma atividade, um projeto, uma ação, mas aqueles também que
visualizam na profissão do advogado, de certa forma, a sua inspiração, ou desejam ingressar na profissão. Enfim, o canal está aberto aqui para suas considerações finais. Obrigada. Você sabe, nos conhece, nós somos entusiastas da advocacia, né? Nós somos defensores, entusiastas da advocacia de modo geral. E eu digo o seguinte, a nossa, aí, no mensagem, essas nossas palavras finais, né? É uma palavra de esperança, de fé. Nós iremos passar por essa situação melhores do que nós entramos nela, né? E para aqueles jovens não só de idade, aqueles jovens advogados e advogadas que estão ingressando na profissão, sim, você fez sim uma boa escolha em qualquer tempo, em qualquer situação. Nós somos indispensáveis a essa nação, a esse país. Aliás, a advocacia, a OAB, eu posso dizer que tem um papel importante em toda a história e a construção da nossa nação. E nós somos chamados nos momentos mais difíceis e dificultosos do nosso país. Então, sim, a nossa profissão é pujante, você fez a escolha certa, aguarde, se prepare profissionalmente, estude bastante, porque quem faz direito casa, são 2 casamentos, aquele que você escolheu como seu companheiro e sua companheira, e o estudo, né? Então, você se prepare, estude bastante ao longo da sua carreira, que o sucesso virá. Eu sou entusiasta mesmo da advocacia e defendo a advocacia com unhas e dentes, assim como todos aqueles que já estiveram e que sentaram ali na nossa cadeira de presidente. Hoje eu estou presidente, mas sempre sou uma advogada. E assim serei ao longo da minha vida e dos dias que Deus me der aqui. Então, fique firme que isso vai passar e tudo voltará a uma normalidade ainda melhor, que a advocacia entenderá a necessidade das novas ferramentas e nós abraçarmos, sim, Leopoldo, essas novas ferramentas de trabalho com os processos digitais de uma forma mais ampla, e nós vamos passar por isso, e vamos crescer, e vamos conseguir, e vamos continuar sempre. Fomos indispensáveis a essa nação, a esse Brasil, a nossa sociedade. Olha, depois das suas colocações aqui, eu fiquei muito mais otimista. Eu passo a acreditar muito mais que só um período de transformações aqui, que nós vamos superar tudo isso realmente. E quero agradecer a sua presença aqui no programa, dizer que estamos sempre abertos, o canal está aberto a todos os presidentes de comissão da subseção Tatuapé, de todas as subseções que queiram participar, mas em especial aos profissionais aqui da subseção do Tatuapé. Digo aqui porque estamos falando aqui na região leste nesse momento, região leste de São Paulo, e dizer que é gostoso conversar com os colegas, com os amigos da subseção Tatuapé, porque eu sei que tem conteúdo, tem informação e tem trabalho, então isso é muito importante. Eu acho que isso com certeza incentiva. Quero elogiar o trabalho de vocês, que é um trabalho voluntário, que com certeza só agrega, torna a nossa sociedade melhor. O advogado tem que acreditar mesmo, tem que estar do lado do cidadão. Se a situação não está fácil, quer dizer, o advogado tem que segurar mesmo. E ainda bem que vocês estão desenvolvendo um trabalho aí, não deixa a peteca cair, né? Então, de qualquer forma, deixo sinceros elogios a todos vocês e espero contar com a participação de vocês, e digo a sua participação mais vezes aqui no programa. Nós que agradecemos o convite e pelas palavras, a torcida, né? Nós sabemos que você torce por nós, né? E foi muito bom esse tempo, esse bate-papo. Eu estou à disposição. Todos sabem que nós temos uma gestão aberta,
Assim que voltar os atendimentos, eu estou toda segunda-feira lá na casa atendendo todo aquele que chegar, não precisa marcar hora, é só chegar. Eu estando lá na casa, eu faço os atendimentos e a OAB é isso aí. E a OAB Tatuapé, nós falamos e repetimos, a OAB Tatuapé é uma família e todo aquele que se achega no mesmo propósito que nós é bem recebido. É isso aí, meu caro, muito obrigada pelo seu convite, por esse tempo agradável que passamos juntos aqui. Bom, com certeza agradeço você, Rosimeire, e se pudesse aqui estenderia pela sua simpatia, pela sua forma simples de falar e ao mesmo tempo de demonstrar que o trabalho acontece de verdade, isso é muito importante, né? Então, de qualquer forma, eu quero agradecer a presença da presidente de subseção. E você, presidente de subseção que está nos assistindo, se quiser participar, o canal está sempre aberto, procure o programa nosso Direito em Ação. Você, cidadão, acompanhe o programa nas redes. Estamos desenvolvendo um trabalho, claro, sempre ético, de forma a levar uma comunicação dentro destas novas realidades. O programa vai ficando por aqui. Agradeço a sua audiência e nós voltamos na próxima semana com mais um convidado para falar de assuntos ligados ao profissional do direito, ao cidadão, enfim, voltados à cidadania. Até o próximo programa.